Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse texto está em Atos capítulo 3, versículo 19. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E também não deixe de conferir o link do meu novo canal do WhatsApp, onde eu coloco versículos bíblicos diariamente. Ali também eu coloco todos os vídeos aqui do canal e sempre que tenho condições eu deixo ali um pequeno devocional para você ser abençoado durante o seu dia. Então vamos para a nossa reflexão. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Conforme eu já falei no início do vídeo, em versões mais novas está escrito: se arrependam e voltem-se para Deus, se convertam a Deus, para que o pecado de vocês seja cancelado. A essência do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, se consiste nisso, na mensagem do arrependimento. João Batista, quando ele pregava no deserto, preparando o coração do povo para receber o Senhor Jesus, para receber a mensagem do Senhor Jesus, era essa a mensagem dele. O tema principal da mensagem de João o Batista era arrependimento. Se arrependam, porque o reino de Deus é chegado no meio de vocês. Jesus Cristo também, quando começou o seu ministério de pregação, ele pregou a mesma mensagem. Ele iniciou a sua pregação pregando o mesmo tema, arrependimento. Ele anunciava: se arrependam, pois o reino de Deus é chegado até vocês. Essa mensagem é atual. Nós precisamos de arrependimento. É por isso que existe o Evangelho. E Evangelho significa boas notícias. E quais são as boas notícias? As boas notícias é que Deus enviou Jesus Cristo para salvar todo aquele que nele crê, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer sofrendo a eternidade no lago que arde em fogo e enxofre. Ali vai sofrer por toda a eternidade. Todas as pessoas que não creram em Deus, todas as pessoas que se rebelaram contra Deus, todas as pessoas que creem em Deus, mas não obedecem, não andam nos caminhos do Senhor. Ali vão perecer todos os espíritos malignos. Ali é um lugar de sofrimento. Isso vai acontecer porque é a consequência do pecado de toda a humanidade e também a consequência do pecado dos anjos caídos. Mas o nosso interesse não é falar dos anjos caídos, e sim falar de nós, porque o pecado de Adão habita em mim e habita em você. Mas para que nós não venhamos sofrer a consequência do pecado, que é o afastamento de Deus, a morte eterna, o sofrimento eterno, para que nós não soframos essas consequências, Jesus Cristo veio. E a palavra de Deus diz, e está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, evita praticar o pecado, busca agradar a Deus, você está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem crê no Senhor Jesus e vive a palavra de Deus. Tem relacionamento diário com Deus. Busca constantemente negar a si mesmo e fazer a vontade do Senhor.
E é sobre isso que está falando aqui no versículo 19 do capítulo 3 de Atos. Se arrependa e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus, neste exato momento, está olhando para mim e está olhando para você. E Ele está te observando e sondando o seu coração, seus pensamentos, analisando se você está ou não aceitando essa mensagem, porque nesse exato momento Ele está te chamando ao arrependimento. Deus está te convidando neste momento para que você abandone sua vida de pecado, rejeite suas práticas pecaminosas, negue as suas vontades pecaminosas, vontades carnais, vontades que não agradam a Deus, e volte-se para Deus, ande nos caminhos do Senhor, para que Ele te aceite, para que Ele venha cancelar os seus pecados e, consequentemente, você terá vida eterna. Eu quero te mostrar aqui dentro da Bíblia um exemplo de um povo que foi condenado à destruição, mas por causa do arrependimento, Deus anulou, Ele cancelou a sentença de condenação. Eu estou falando do povo de Nínive. Eu acredito que você conhece essa história. Está lá no livro de Jonas. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Jonas e vou ler alguns versículos do capítulo 3. Nínive era a capital da Assíria, do Império Assírio. Eu vou ler no capítulo 3 a partir do versículo 4. Está escrito o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e ele pregava e dizia: ainda dentro de 40 dias Nínive será destruída. Observem que um profeta, quando ele é de Deus e ele fala, as coisas acontecem. Então, aquele povo, aquela grande cidade, estava ouvindo essa mensagem, uma mensagem desagradável, uma mensagem de condenação. E saiba você que todos os seres humanos, querendo ou não querendo, estão debaixo de condenação por causa do pecado. Através do pecado de Adão, lá no Éden, o pecado passou para todos os homens. Por isso, todos nós estamos debaixo do pecado, sujeito ao pecado. Mas fique tranquilo, Jesus Cristo veio para solucionar esse problema. Então, conforme nós vimos aqui em Jonas capítulo 3, versículo 4, a cidade de Nínive já estava condenada. Deus já havia ordenado ao profeta Jonas a levar um decreto, uma palavra de condenação. Ainda dentro de 40 dias, e Nínive será destruída. E o texto continua no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha só, que maravilha, que notícia alegre, gloriosa. Aquela nação que tinha uma fama de uma nação idólatra, uma nação ímpia, um povo cheio de maldades, que faziam atrocidades, perversidades, dentre outras maldades. Aquele povo estava tão cheio de pecado, mas tão cheio de pecado, que a maldade deles chegou aos céus, até o trono de Deus. Por isso Deus mandou Nínive pregar uma mensagem de arrependimento para aquele povo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário disso, o prazer de Deus é que o ímpio, o homem mau, reconheça os seus erros, as suas falhas, as suas maldades e se converta a Deus, abandonando as suas práticas malignas e caminhando nos caminhos de Deus e viva. É isso que Deus quer para todas as pessoas. Deus não é mau. Ele amou o mundo todo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele povo de Nínive, que era um povo mau, eles creram na pregação do Evangelho, na mensagem de arrependimento do profeta Jonas. E no versículo 5 está nos dizendo que eles creram na mensagem, eles creram em Deus. E a verdade, a prova visível disso é que eles proclamaram um jejum, eles começaram a jejuar e eles se vestiram de panos de saco. Isso aí era um sinal de humilhação naquela época. Então, desde o maior até o menor, todos
todos fizeram isso. E no versículo 6 continua: essa notícia chegou ao rei de Nínive, o homem mais importante e maior da nação. E também o rei se levantou do seu trono, ele tirou as suas vestes reais, olha aí o sinal de humilhação. Ele tirou as suas vestes reais, ele se cobriu de pano de saco e se assentou sobre cinza. Tudo isso aqui que o rei fez estava demonstrando humilhação. São frutos de um verdadeiro arrependimento. Esse rei se despiu da sua glória, ele se despiu das suas vestes reais e se humilhou vestindo-se de pano de saco, assim como todo o povo, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, também fez. E ele se assentou sobre cinza em humilhação. Você se lembra que Jó estava em uma terrível provação, uma terrível humilhação, e ele se assentou sobre cinzas? Esse rei aqui também fez isso, demonstrando um verdadeiro arrependimento. E no versículo 7 está dizendo que se fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, ninguém, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e todos vão clamar a Deus fortemente, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse rei verdadeiramente foi convencido pelo Espírito de Deus. Ele verdadeiramente creu na mensagem de Deus transmitida pelo profeta e verdadeiramente se arrependeu. Ele verdadeiramente reconheceu que era um pecador e todo o seu povo, toda a cidade de Nínive eram pecadores, todos eles. E por causa disso, ele liberou um decreto, porque tudo que o rei falava, todo mundo tinha que obedecer, virava lei. Então ele mandou: nem homens, nem animais, nem bois, ninguém come. Até os animais jejuaram, ninguém podia levar os seus animais para os pastos. E tinha que cobrir todos com pano de saco, tanto os homens quanto os animais. Olha a profundidade do reconhecimento desse rei e a intensidade do coração dele, demonstrando esse arrependimento. E ele disse, ele ordenou que todos iriam clamar a Deus com força, clamar fortemente a Deus, e todos se converterão. Ele deu uma ordem, todos vão se converter, mudar de direção, mudar as suas práticas, abandonar as suas más obras e começar a praticar obras boas. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aquele povo de Nínive era conhecido por ser um povo, uma nação violenta. Então continua aqui no versículo 9 o rei falando: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se afastará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. De uma maneira ou de outra, não sei como, aquele rei ele tinha o conhecimento do caminho de Deus, da lei de Deus, dos atributos, de como Deus agia. Eu imagino que isso era influência do povo judeu, porque o povo judeu era um povo muito famoso e conhecido em todas as regiões vizinhas, os países vizinhos daquela época, porque Deus fazia grandes coisas, inclusive com aquelas 10 pragas do Egito e aquela travessia do povo de Deus ali no deserto. Aquilo ali também fez com que o nome de Deus ficasse muito divulgado por toda a terra. Mas independente se isso aconteceu antes ou depois da história de Nínive, o nome de Deus sempre foi conhecido, sempre foi divulgado, desde as antiguidades, desde os tempos mais remotos. Então, de alguma forma, aquele rei sabia como Deus operava. É por isso que ele falou: quem sabe Deus não se arrependerá dessa palavra de condenação e vai se afastar da sua ira. Quem sabe ele não vai se apartar do furor da sua ira, de sorte que não vamos perecer. Ele sabia que eles iriam perecer porque o profeta decretou uma palavra de destruição. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Deus o exalta. Humilhai-vos perante o Senhor,
e no devido tempo ele vos exaltará. O contrário disso é: aquele que se exalta, Deus o abate. Deus, ele resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos presunçosos. Ele vai contra, ele luta contra, ele se opõe às pessoas soberbas que se exaltam. Mas, quanto àqueles que se humilham, que são humildes, que se sujeitam à vontade de Deus, a esses Deus os exalta no seu devido tempo. E foi isso que ele fez com o povo de Nínive. Aqui no versículo 10 do capítulo 3 de Jonas está escrito: Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho. Deus vê todas as coisas. Ele está me vendo aqui agora gravando esse vídeo. Ele está te vendo aí agora assistindo esse vídeo. E ele sabe se você se arrependeu verdadeiramente ou não. Ele sabe se você tem pecado ou não. Ele conhece as suas fraquezas. Portanto, confie nele. Ele tem poder para te ajudar. Abandone os seus pecados e se renda a Deus. No devido tempo, ele vai te exaltar. Ele vai te libertar. Ele vai te fortalecer. E o inimigo não terá poder para te tocar. Voltando aqui para o versículo 10 do capítulo 3 de Jonas. Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Olha aí, cancelado a palavra de condenação. Cancelada a palavra de condenação. Cancelada a sentença contra aquele povo de Nínive, porque eles ouviram a palavra de Deus, a pregação, a mensagem do arrependimento, e eles reconheceram que a palavra de Deus é verdadeira e que eles eram pecadores, malignos, e precisavam mudar suas atitudes, mudar o seu estilo de vida e se voltar para Deus. E se humilharam, e jejuaram, e clamaram a Deus. Deus viu isso e cancelou os pecados daquele povo. Ele não condenou aquele povo. Paulo escreveu e está lá em Romanos: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não houve condenação para o povo de Nínive, porque eles ouviram e aceitaram a palavra de Deus, e se arrependeram, e mudaram, se converteram dos seus maus caminhos, abandonando as suas más obras. E em Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: se arrependam e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se você reconhecer que de fato você é um pecador, que Jesus Cristo é um filho de Deus, foi enviado por Deus, viveu nessa terra como homem, sem nenhum pecado, nasceu do Espírito Santo, ressuscitou ao terceiro dia após ser morto ali por aqueles judeus e também aqueles soldados romanos. E também, se você crer nisso, você está salvo. Você tem o seu nome no livro da vida. E, consequentemente, você deve abandonar os seus pecados e andar nos caminhos de Deus. Dessa forma, os seus pecados são cancelados. Jesus Cristo veio para isso, para cancelar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus que vai ser derramada nessa terra. Existem várias profecias sobre diversos sofrimentos e várias tragédias que vão acontecer nessa terra por causa do pecado do homem. É uma das maneiras de se manifestar a ira de Deus sobre todo aquele que não crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero te mostrar aqui também no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Eu vou ler no versículo 21. Veja o que está escrito: mas se o perverso, ou seja, a pessoa maligna, a pessoa que gosta de fazer maldades, se essa pessoa se converter de todos os seus pecados, o que é se converter? Mudar de direção. A pessoa está nesse caminho de maldade. Aí ela reconhece que está no erro. Opa, deixa eu parar de praticar maldade, eu vou andar nesse caminho aqui, ó, aonde eu só pratico o bem, aonde eu busco a Deus e onde eu agradeço a Deus. Então ela estava indo numa direção e converteu, mudou de direção. Então, se você é uma pessoa perversa, maligna, ou se você tem certos pecados que você ainda não abandonou, e se você se converter, mudar essas práticas, começar
a andar no caminho de pureza, de santidade, praticando o bem e obedecendo a Deus, conforme está aqui Ezequiel 18, 21, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e se ele guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente ele viverá, não será morto. Aqui nesse tempo, a palavra viverá, que é um verbo, viver, aqui ele pode ser empregado no sentido literal ou no sentido figurado. Não vale para todas as pessoas, não é uma regra para todas as pessoas. Tem pessoas que pecam e elas morrem, literalmente. Elas acabam a vida, perdem a vida delas aqui nessa terra por causa do pecado. Mas existem pessoas que elas vivem uma vida de pecado e elas pecam e elas prosperam e tudo dá certo para elas. E elas pecam, mas quando elas morrem sem arrependimento, elas não serão salvas, elas não têm a vida eterna, vão ser condenadas ao sofrimento eterno. Então aqui está dizendo, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente ele viverá, independente se seja nessa vida terrena ou na vida vindoura. O importante, que está acima de tudo, é a vida vindoura, é a ressurreição, é a vida após a morte. Viverá, não será morto. Mas aqui no versículo 22, aqui continua, de todas as transgressões que ele cometeu, ainda falando do perverso, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Você se lembra lá da nação dos ninivitas? Eles se arrependeram, praticaram a justiça, ou seja, creram na mensagem de Deus, eles se humilharam e eles clamaram a Deus. Isso é justo aos olhos de Deus. O justo viverá pela fé. Deus falou isso a partir dos tempos ali de Abraão. O meu justo viverá pela fé. Os ninivitas eram ímpios, perversos, malignos, mas eles ouviram a palavra e creram em Deus. Deus se alegra, tem prazer quando a pessoa crê na palavra dele, crê nele. E quando a fé é verdadeira, ela produz frutos de arrependimento, frutos verdadeiros, conforme aconteceu ali com aqueles ninivitas. E assim, Deus aceita o arrependimento dessa pessoa. Ele cancela a condenação, a palavra de sentença contra essa pessoa. Ele cancela os pecados dessa pessoa, conforme está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Porque a pessoa que tem pecado, ela está condenada. Mas aquele que não tem pecado, ela não está condenada. Antes, ao contrário disso, ela está absolvida. Então, Deus diz aqui no versículo 23, por acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, meu irmão e minha irmã, Deus está falando com você. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você pereça no inferno e nem sofra eternamente no lago que arde em fogo e enxofre. Olha aqui a pergunta vinda de Deus registrada em Ezequiel 18, 23. Deus falando, por acaso eu tenho prazer na morte do maligno, do perverso? Deus não tem. Nós homens temos. Porque o homem ele tem a maldade dentro de si e quando ele vê um outro mal acontecendo com a pessoa que fez a maldade, ele fala, bem feito, ele mereceu. Ou seja, a justiça com as próprias mãos, é a justiça do homem. Mas Deus não, ele quer que o homem, ainda que ele seja maligno, que ele reconheça que ele é mau, que ele precisa de mudança e de transformação, e que ele abandone suas práticas e volte-se para Deus. Comece a viver a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Então Deus pergunta, por acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes, ou seja, ao contrário disso, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Portanto, Deus está falando com você. Ele não deseja a sua morte, não deseja o seu sofrimento, não deseja que você pereça eternamente, conforme eu estava falando. Ao contrário disso, ele quer que você reconheça que você precisa de arrependimento, de transformação, de libertação, precisa de salvação, pois ainda que você aceite ou não, a sua dependência, a minha dependência, a dependência de todo ser humano está nas mãos do Senhor.
Agora nós vamos orar. Eu vou pausar esse vídeo aqui, eu vou parar ele porque senão a oração vai ser interrompida. Então na edição eu coloco a oração junto. Isso aí, meus irmãos. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho, te agradecemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pelo amor do Senhor, pelo perdão do Senhor, pela graça do Senhor. Deus, nós estamos felizes porque nós aprendemos aqui agora, lendo na palavra do Senhor, que o Senhor não deseja o mal do homem maligno, do homem perverso, assim como nós, seres humanos, muitas das vezes desejamos no passado e ainda desejamos no presente. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que é possível para todos os homens, é possível que todos os homens se arrependam, até aquele mais perverso, até aquele mais improvável, como o Senhor fez na vida de Nabucodonosor, que muitos cristãos, muitos pastores, muitos pregadores usaram o nome dele para pregar sobre ele como um homem mau, um homem maligno, um homem que fez maldades, mas eles não pregam falando que ele se arrependeu e que ele deu glórias ao Senhor, que ele louvou ao Senhor, conforme está registrado lá no livro do profeta Daniel. O Senhor tem poder para converter homens malignos, assim como o Senhor fez também com a nação de Nínive, que eram homens violentos por natureza, e eles creram na palavra do Senhor e se arrependeram e se voltaram para o Senhor e clamaram ao Senhor. O Senhor também fez isso na vida do apóstolo Paulo, que tinha ódio dos cristãos, perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos, prendia os cristãos, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi transformado. Por isso, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos permita ter um encontro com o Senhor, que eu venha ter um encontro com o Senhor. Essa pessoa que está me ouvindo, que ela tenha um encontro com o Senhor, que o Senhor venha transformar a nossa mente, o nosso coração, purificar a nossa alma, meu Pai, que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, cheios do amor do Senhor, que nós tenhamos prazer no Senhor, na justiça, na obediência, na bondade, no amor, na paz e na justiça, que nós não tenhamos mais prazer no pecado e nem nas coisas ruins, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Deus, eu te peço, tira, meu Deus, toda a maldade do nosso ser em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor venha desfazer todo o mal, meu Pai. Desfaça e repreenda todo o mal que foi enviado para prejudicar as nossas vidas, para tentar nos afastar do Senhor, para tentar, meu Deus, nos impedir de crer no Senhor, de crer na Tua palavra em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha convencer cada pessoa que está me ouvindo agora nessa oração e que está orando comigo. E se essa pessoa que está orando está intercedendo por alguém, por outra pessoa, que o Senhor venha operar essas coisas que estou pedindo ao Senhor na vida de outra pessoa também, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos purificar de todo o pecado. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Abençoe nossa família, nossa casa. Abençoe nossos cônjuges, maridos, esposas, irmãos, pais, mães, os filhos, as filhas, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Deus abençoe todos esses ambientes, o nosso lar, o nosso trabalho, em nome de Jesus, que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda, toda inveja, que prevaleça a paz e a alegria do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que não nos falte a provisão financeira, a provisão material, e te agradecemos porque o Senhor nos tem sustentado até o dia de hoje. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo, meditando na palavra e também orando juntos. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não se esqueça também de conferir o link que vai estar aí fixado nos comentários ou na descrição. O link para você acessar o meu novo canal no WhatsApp. E se você é novo por aqui e também gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos.
Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.